Olá, meus amores, muito bom dia, tudo bem com vocês? Então, hoje estamos aqui para mais uma videoaula de história, com um acessório diferente, não é mesmo? Tia Graça está usando um acessório diferenciado, porque nós vamos falar sobre algo que também contribuiu para que pudéssemos construir a nossa cidadania, que foi a Semana da Arte Moderna, que contou com a participação de vários artistas, principalmente os artistas que faziam suas obras, que ficaram marcadas aí na nossa história, que fazem parte da nossa história. Dando continuidade na unidade 11, então, nós vamos falar hoje sobre a Semana da Arte Moderna. O que foi essa Semana da Arte Moderna? Por que ela contribuiu para essa construção da nossa identidade como cidadão, da busca pelos nossos direitos, inclusive de expressar os nossos sentimentos através da arte, de expressar os nossos pensamentos? Nós já tínhamos visto sobre o carnaval, sobre o futebol, que também ajudaram nessa busca pela nossa identidade, a identidade genuinamente brasileira, cheia de misturas, de raças, cores, né? Culturas diferenciadas, mas sempre em busca de algo que pudesse ser igual para todos, que era o direito à cidadania, a ter os direitos e deveres dentro da Constituição colocados em prática. E agora nós já falamos sobre o futebol, carnaval, então nós vamos dar continuidade aí na página 140 sobre esse movimento que aconteceu aí entre as épocas de 1920 até 1940, né? Aí no Brasil, no nosso país, e que transformou também a nossa cultura. Página 140, acompanhe aí. A Semana de Arte Moderna de 1922. No fim do século XIX, surgiu na Europa um movimento cultural chamado modernismo. No Brasil, esse movimento se desenvolveu a partir da década de 1920, como uma reação contrária à influência europeia que predominava na arte brasileira. Poxa, se temos artistas que conseguem expressar, colocar ali na tela sua emoção, seu sentimento e também a história do nosso país, por que pegarmos algo ali e levar em consideração algo que veio da Europa e não predominar algo genuinamente brasileiro? Então, começaram aí esses movimentos em busca de deixar que expressasse a nossa identidade. Grifem aí. Vários artistas brasileiros, conhecidos como modernistas, passaram a propor uma arte que refletisse as transformações na sociedade e na cultura brasileira. Na literatura, continuei grifando, uma das primeiras manifestações foi a dos escritores Oswald de Andrade, Menotti de Picha e Mário de Andrade. O Menotti de Picha, né, ele tem suas obras, juntamente com Oswald de Andrade e Mário de Andrade, principalmente poemas, né, que são muito citados e que até hoje fazem parte da literatura e que tem muita influência pelo fato de falarem justamente dessas transformações. Eles começaram a escrever sobre as diferentes realidades do Brasil, pois acreditavam que só assim seria possível entender as transformações da sociedade e também participar delas. Já as primeiras exposições que mostravam a arte moderna para os brasileiros foram as de Lazar Segal, em 1913, e as de Anita Malfatti, em 1917. No entanto, nem todas as pessoas compreenderam a ideia de se criar a arte genuinamente brasileira, algo que se afastasse da influência tradicional europeia. Anita Malfatti sofreu fortes críticas após a exposição de seus quadros.
Em 1917, Monteiro Lobato, famoso escritor, chegou a publicar um artigo no jornal O Estado de São Paulo, criticando Anita Malfatti por quebrar as regras tradicionais da arte. Ou seja, estavam deixando algo que tinha influência europeia e tentando colocar ali algo que fosse genuinamente brasileiro. E mesmo assim sofreram fortes críticas. Mas é assim que se muda algo. Quando a gente busca a nossa identidade, quando a gente quer lutar pelos nossos direitos, pela nossa cidadania, é assim que conseguimos mudar as situações. Quando a gente começa a incomodar por algo que eu posso fazer a diferença e que também eu percebo que a minha arte pode fazer algo diferente para a sociedade, para que as pessoas comecem a ter uma visão diferenciada daquilo que eu busco. Anos mais tarde, grifem aí, durante a Semana da Arte Moderna, ocorrida no Teatro Municipal de São Paulo, o movimento modernista brasileiro ficou marcado na história do Brasil. Nesse teatro, os artistas modernistas se reuniram para apresentar concertos, conferências, exposições de artistas plásticos, de escultores, de desenhistas e de pintores. Realizaram a leitura de poemas, entre outros eventos. Ou seja, um evento genuinamente brasileiro, trazendo obras, artistas, né, de vários artistas brasileiros aí, para que ficasse marcado na história. Então, nós temos aí a vista parcial do centro de São Paulo, com destaque para o Teatro Municipal da década de 1920. A maior parte do público que compareceu ao local e que pertencia à elite de São Paulo reagiu com vaias e tumulto. Uma das razões, grifem aí, foi a leitura do escritor Mário de Andrade de um de seus poemas lançado no livro Pauliceia Desvairada, no qual fazia críticas à rica sociedade tradicional. Poxa, olha só quem ele foi criticar, não é mesmo? A elite. E quem era influente nessa época, como nós já conversamos outras vezes, a elite. Era quem tinha influência em tudo, né? Em outros textos do mesmo livro, o escritor defendia a liberdade de criação dos artistas. Continuei grifando. Além dos modernistas já citados, outros artistas que se destacaram nesse período foram de Cavalcante, Vicente do Rego Monteiro, Victor Brecheret, Heitor Villa-Lobos, Anita Malfatti e Tarsila do Amaral. Acesse o portal Edros e conheça algumas obras desses artistas modernistas que foram citados aí. Lá no portal, vocês entram, né? Vai lá em unidade 11, Conhecimento e Cidadania, da disciplina de História, e tem tudo aqui, inclusive o Museu do Futebol, que nós já falamos anteriormente. Se você clicar, Tia Grazi vai clicar aqui, ó, na obra Abaporu, de Tarsila do Amaral, ele vai abrir o guia, né? Justamente do site oficial da Tarsila do Amaral, com todas as suas obras, tá? Então, nós temos aqui. Para quem tem curiosidade, é só entrar e acessar para ter mais informações. Essa brincadeira, qual é o artista modernista, nós vamos fazer na próxima aula online, junto com vocês, para vocês tentarem descobrir quem é o artista, ok? Então, isso nós faremos na aula online. Dando continuidade, a popularização do rádio no Brasil. Falamos da arte, né, que já houve essa transformação a partir do momento em que deixaram a tendência europeia e começaram a colocar em prática obras brasileiras, genuinamente brasileiras. Agora nós vamos falar sobre o rádio no Brasil. A primeira transmissão de rádio no Brasil, grifem aí, ocorreu em 1922. A programação era basicamente composta por músicas clássicas estrangeiras, óperas e palestras culturais para fins educativos. Entre as décadas de 1930 e 1950, o rádio se tornou o meio de comunicação mais popular entre os brasileiros, ficando esse período conhecido como a Era do Rádio. Podem grifar aí também. Por meio do rádio, as notícias do Brasil e do mundo chegavam até os brasileiros. Será que só tinham notícias? Não.
As novelas que nós vemos hoje na TV eram transmitidas através do rádio, só que a gente não via, só ouvia as histórias. Além das notícias, havia as radionovelas, os programas de humor e os programas musicais voltados para a cultura popular brasileira, que levaram ao sucesso vários artistas que, por sua vez, passaram a estampar capas de revistas e páginas de jornais. A partir de então, as estrelas do rádio difundiram moda e criaram gostos entre os ouvintes, o que causou uma verdadeira transformação nos costumes e no comportamento dos brasileiros. Então, eles sempre criavam algo diferente para atrair as pessoas, algo que fosse genuinamente brasileiro também. E aos pouquinhos a nossa cultura foi se transformando e ganhando espaço. Uma dessas estrelas, grifem aí, foi Carmen Miranda, filha de imigrantes portugueses. Ela cantava e dançava músicas de ritmos afro-brasileiros e latinos. O sucesso de Carmen Miranda foi tão grande que ela foi para os Estados Unidos participar de filmes em Hollywood. Aí nós temos aí uma imagem de Carmen Miranda. Página 143. O rádio também se tornou um instrumento de propaganda de governos e governantes. Foi o que fez Getúlio Vargas, no período em que governou o Brasil entre 1930 e 1945. Em seu governo, o rádio teve programação controlada e notícias diárias que valorizavam seus feitos. Durante o Estado Novo, o rádio passou a transmitir dois tipos de programação. A do tipo cultural, voltada para a divulgação de músicas e de programas que o governo considerava apropriados para a população brasileira, e a do tipo cívica, com conteúdos referentes a acontecimentos históricos do Brasil, como a dramatização de datas comemorativas. Nesse período, também foi promovida a construção da identidade nacional brasileira. Para concretizar esse projeto, Getúlio Vargas investiu fortemente na música, no patrimônio, na arquitetura e no urbanismo, nas artes plásticas e na literatura que valorizassem, sobretudo, a cultura brasileira. Nas artes plásticas, grifem aí, destacou-se o artista Cândido Portinari, cujas obras eram que retratavam aspectos da cultura e da história brasileira, como as brincadeiras tradicionais, as diferentes riquezas já produzidas no Brasil, como a cana-de-açúcar, o ouro e o café, e as migrações internas. Entre 1930 e 1945, o projeto de construção da identidade nacional baseou-se sobretudo na música. Grifem aí. Eventos musicais chegavam a mobilizar milhares de estudantes de escolas públicas e privadas, que cantavam músicas cívicas e folclóricas. Grifem também, na década de 1930, cantores, atores, jornalistas, entre outros artistas, divulgavam seus trabalhos no rádio. Muitos faziam tanto sucesso que estampavam capas de revistas e influenciavam os costumes e a moda da época. E hoje, quais meios de comunicação esses profissionais podem usar para divulgar seus trabalhos? Vários, né? Nós temos a TV, a internet. Então, nós temos hoje um mecanismo, principalmente a internet, né? Que você solta ali uma notícia e dentro de segundos todo mundo está sabendo. Então, é um meio de comunicação rápido e eficaz. Tá? Então, tem vários, a TV, nós temos o computador, nós temos a internet, nós temos o celular, são vários meios de comunicação que nós temos hoje que têm essa eficiência. Você é o historiador. Leia o texto a seguir, que apresenta um relato da memória do senhor Sérgio Luiz, nascido em 1946. Olha o que ele vai falar aí sobre o rádio, tá? O rádio não era barato, como é hoje. Então, o poder aquisitivo de muita gente não dava para ter o rádio. Por exemplo, não tínhamos o rádio vitrola em nossa sala
era grande. Então, eles tinham aquele rádio vitrola, que era enorme, que ocupava um espaço, né? Na hora do Cavaleiro Negro, às 6 horas, todos os colegas, os vizinhos, nós estávamos na rua brincando de pique. Aí parávamos, ia todo mundo lá para casa e só saía de lá às 7h30, quando terminava o Jerônimo. Você pode botar uns 20 garotos espremidos numa sala, de 10, 12 anos. Mas isso eu acho que foi até uns 14 anos. Porque meus irmãos menores até hoje falam do Jerônimo. Então, nós temos aí um depoimento do seu João Batista de Abreu, histórias da vida e aprendizagens, né? E a memória do rádio, a partir do relato de ouvintes, como que era. Isso foi publicado na revista do Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro. Complete o quadro a seguir, comparando suas experiências e as do senhor Sérgio em relação aos meios de comunicação. Senhor Sérgio Luiz, qual era o programa preferido dele? Quais são os seus? Quais eram os meios de comunicação que eles utilizavam? E quais os que você utiliza? Inclusive, aqui na anterior você já colocou quais são os que nós usamos hoje, né? Tia Grazi já até citou alguns, certo? Então, você pode, inclusive, observar quais que você vai utilizar, que você utiliza e colocar aqui, ok? Página 145. Como que ele usufrui desses programas? Ou seja, como que ele usa? Para que ele usava? E você, usa para quê? Conecte o assunto. Há cerca de 80 anos, o meio de comunicação mais popular no Brasil era o rádio. Por meio dele, as pessoas ouviam música, notícias, telenovelas, programas de humor, pronunciamentos e etc. E atualmente, que meios de comunicação podem ser usados para essas atividades? Dos meios de comunicação que você identificou, quais você usa com outras pessoas e quais você usa individualmente? Bom, esses meios de comunicação, como a Tia Grazi já disse, existem vários. Tem uns que a gente pode utilizar de forma coletiva, na sua casa, quando você vai ver algo, uma notícia, como a TV. Outros utilizamos de forma individual, como um aparelho telefônico. Então, nós temos vários aí meios de nos comunicar e que trazem aí essa facilidade, porque antes nós já vimos que não era tão fácil assim se comunicar. Hoje, devido ao avanço da tecnologia, os meios de comunicação e as formas, né, com que essa comunicação chega para todos, essas informações, é muito rápido, é muito eficaz. Então, existem vários meios aí, não é mesmo? A cultura brasileira na década de 1950. Na década de 1950, o Brasil vivia novamente uma democracia. Em 1956, Juscelino Kubitschek foi eleito presidente do Brasil e seu plano de ação de governo chamava-se 50 anos em 5. Tendo como meta, grifem isso aí, acelerar o desenvolvimento econômico do país com a abertura do capital para investimentos estrangeiros. Então, o que ele queria fazer? O que poderia demorar 50 anos para ser feito, ele queria fazer tudo em 5 anos, para fazer com que o nosso país se desenvolvesse. Essas medidas refletiram na sociedade brasileira, pois a abertura não se deu apenas na economia. Vários setores sociais se depararam com novidades. No rádio, por exemplo, na década de 1950, já se ouviam músicas estrangeiras, como o rock and roll e o jazz. Nessa época, o rádio ainda era o meio de comunicação mais popular e continuava a lançar novidades. Grifem aí. Um exemplo foi a bossa nova, um estilo musical que surgiu no Rio de Janeiro e que mistura ritmos brasileiros, como o samba, o jazz. Ainda na década de 1950, iniciou-se a produção de filmes e documentários que no país mostravam o cotidiano brasileiro das camadas mais pobres da população. Esses filmes marcaram um movimento cultural, grifem aí, chamado Cinema Novo. Alguns dos temas abordados pelos cineastas eram os problemas sociais, como a fome no sertão e a exploração do trabalho camponês. Olha só,
Até aqui nós podemos observar essa evolução, que até então algo que começou lá na semana da arte moderna, com críticas, porque queria mostrar, né, algo genuinamente brasileiro, agora já começa a abrir as portas, mostrando inclusivamente as dificuldades que as pessoas de baixa renda no nosso país passavam. Olha só a transição. Por isso a importância de sabermos que houve sim revoluções, transformações, pessoas que lutaram para que isso acontecesse, né? Página 146. A cultura e as formas de resistência durante o governo militar. Nós vimos aí que a era Getúlio Vargas foi um governo militar, que não deixava publicar qualquer coisa, só podia sair nos rádios e na mídia aquilo que ele autorizasse, inclusive as músicas. Isso foi algo que a tia Grazi já conversou com vocês sobre, né? Essa questão do militarismo, do quanto nós sofremos com essa época no nosso país. Então, após a tomada do governo pelos militares em abril de 1964, a sociedade brasileira teve direitos restringidos, grifem isso aí, hein? E passou a sofrer a censura dos meios de comunicação e de diversos tipos de manifestações culturais. A publicação e a criação de jornais, revistas, filmes, telenovelas, programas de rádio, teatro, música e livros, por exemplo, passavam por um rígido controle por parte do governo. Qualquer divulgação de ideias contrárias ou de questionamento ao governo e de suas ações eram censuradas. Não podiam ir ao ar, não podiam ser publicadas. Só podia ser publicada aquilo que agradasse o governo. Então, censurado é que foi proibido e tirado de circulação pública. Por outro lado, vários grupos sociais começaram a se organizar para resistir contra o governo. Essa resistência, grifem aí, se deu por meio da cultura com a divulgação de obras que abordavam os problemas sociais brasileiros e da educação com a organização de movimentos populares. Na educação surgiu o movimento estudantil, uma organização de estudantes que fazia críticas e denúncias em relação à censura e à repressão do regime militar. Como forma de repressão do governo, muitos estudantes foram presos, que foi algo que a gente também já falou, né? Muitas pessoas que lutaram contra esse governo, né, foram presas, outras, infelizmente, sofreram torturas, muitas até chegaram a morrer, outras as pessoas nem sabem o paradeiro delas até hoje, por conta dessa censura desse regime militar. Mães de estudantes protestando contra a prisão dos filhos que participavam de um congresso estudantil em 1968. Página 147. Na música, vários artistas se mobilizaram por meio da MPB, grifem, música popular brasileira, para questionar a perda da liberdade de expressão e os problemas sociais. Destacaram-se Chico Buarque, Nara Leão, Elis Regina, Edu Lobo, Geraldo Vandré, entre outros. Grifem também, a imprensa, por sua vez, também passou a sofrer com a censura pouco tempo depois da tomada de poder dos militares. Isso se deu por meio do controle das notícias, artigos de opinião e conteúdos jornalísticos em jornais, revistas, rádio, televisão, entre outros. Os meios de comunicação eram obrigados a enviar para a Polícia Federal materiais para análise. Ou seja, primeiro a polícia olhava o material, assistia, ouvia, se tivesse ok, poderia postar, publicar, colocar na mídia. Se não, não poderia. Em outros casos, o governo emitia ordens por ofícios, cartas e telegramas aos meios de comunicação, indicando quais assuntos não deveriam ser divulgados à população. Havia também a atuação dos chamados censores, que eram pessoas que fiscalizavam o trabalho de jornalistas e escritores nas redações de jornais e revistas. Como forma de resistência, muitos jornais que tinham suas publicações censuradas publicavam no lugar delas receitas de bolo ou poesias. Essa era uma forma de fazer os leitores saberem que tais jornais haviam sido censurados pelo governo militar. Então, as pessoas começaram a entender que algumas coisas não estavam sendo publicadas ali, porque tinha uma receita de bolo ou uma poesia,
Então, algo tinha acontecido. Nós temos aqui uma peça encenada em 1967 pelo Teatro Oficina, que fazia críticas ao governo. O teatro e o cinema também não ficaram livres da censura. Muitas obras, mesmo premiadas, somente chegaram ao público brasileiro após o fim do período governado pelos militares. Isso porque o teor dessas obras trazia críticas sociais, denúncias de violência contra as populações mais pobres e os movimentos sociais. Também, membros, grifem aí, de diferentes grupos religiosos aderiram à resistência contra o governo, entre eles, algumas lideranças da Igreja Católica, como o arcebispo Dom Evaristo Arnes, líderes presbiterianos e membros da religião judaica, que denunciavam casos de maus-tratos e desaparecimento de presos políticos. Nós temos aí o Dom Evaristo ao centro sendo homenageado em um evento em prol dos direitos humanos. Outra atuação importante foi a das chamadas pastorais, grupos formados por religiosos e civis católicos que prestavam assistência espiritual e social a diferentes grupos e camadas da população. Entre as ações desses grupos estava a ajuda às famílias dos presos políticos, muitos deles já desaparecidos. Eles colocavam advogados à disposição para auxiliar na busca por informações sobre essas pessoas. Então, olha só, gente, o quanto nós passamos por situações difíceis para estarmos aqui hoje, lutando pelos nossos direitos ainda, né? Mas foram lutas, dias de lutas, para que chegássemos a esse consenso, a essas leis que nos amparam hoje e que são colocadas em prática, por mais que ainda sejam falhas, mas já melhoramos muito. Bom, agora nós temos exercícios aí, número 1 e número 2. No Brasil, quais exemplos de meios de comunicação foram censurados durante o governo militar? A Tia Grazi, inclusive, pediu para que vocês grifassem aí, né? Tem vários, é só vocês voltarem aí. Nós temos o jornal, revistas, filmes, telenovelas, rádios, vários. 2. Como funcionava a censura nesses meios de comunicação? Nós falamos, né, que o governo controlava a publicação do conteúdo e muitas vezes eles tinham que mandar para a Polícia Federal os conteúdos para análise, para saber se podia publicar ou não, né? Tem essa questão aí também. Em seguida, a Tia Grazi vai colocar o gabarito para vocês, mas observem, voltem, leiam e fiquem atentos àquilo que já foi falado. Bom, meus amores, mais uma aula de história onde nós estamos falando sobre evolução, né? Do nosso crescimento, para que tivéssemos a nossa cidadania colocada em prática, né? Os nossos direitos garantidos, isso é muito importante. Hoje também vai ter um videozinho adicional para que vocês ampliem ainda mais o conhecimento sobre esse assunto tão interessante. Quando nós falamos da nossa história, é algo que realmente devemos levar em consideração, tá bom? Um beijo para vocês, então, e até a próxima aula, meus amores.